Olá, semioticistas. Hoje nós falaremos novamente do esquema narrativo, da interação e argumentação. Então, nesse último estágio de formulação do esquema, nessa etapa 3, isso que nós vimos no vídeo anterior sobre as esferas semióticas autônomas, nesse último estágio de formulação, nós constatamos que o esquema narrativo modificou sensivelmente o seu estado inicial e aumentou consideravelmente o seu alcance. Então, longe de ser apenas um dispositivo organizador dos textos narrativos, ele aparece daqui em diante como um modelo geral de interação. Então, o que ele esquematiza não é mais a narrativa, mas a própria comunicação entre os homens, da qual a narrativa é uma das formas privilegiadas de manifestação. E, longe de ser um simples esquema da comunicação, como os da linguística clássica, esse esquema ele implica, pelo dispositivo de seus papéis, a focalização e os efeitos programados do discurso em ato. E esses focos e esses efeitos, eles são constitutivos do próprio esquema. E é por essa razão, ao nosso ver, que é tão fácil comparar os grandes gêneros retóricos tradicionais, como as esferas semióticas assim isoladas, e integrá-los nelas. Ou seja, nós vimos que o epidíctico não fazia parte da sanção cognitiva, e à sanção pertence também o gênero judiciário, cuja função é estabelecer a verdade de ações realizadas no passado. Então, como escreve Aristóteles, abre aspas, a acusação ou a defesa incide sempre sobre fatos pretéritos, fecha aspas. Quanto ao gênero deliberativo, que tem a propriedade de antecipar e projetar as realizações futuras, pertence evidentemente à esfera da manipulação. A deliberação, que compreende a exortação e a dissuasão, é um jogo contratual entre sujeitos manipuladores que exercitam o fazer crer. Então, assim moldurada pela manipulação e pela sanção, a ação em si mesma ela fica como incrustada no sentido. Então, percebe-se assim que a teoria semiótica da narratividade, longe de se ater somente ao campo da narrativa, ela apresenta-se como um modelo possível para uma teoria geral do discurso. E na rivalidade que tem frequentemente oposto os teóricos sobre a questão de considerar o narrativo ou o argumentativo como a forma mais fundamental do discurso, os antagonistas poderiam perfeitamente ter tanta razão uns como os outros. Então nós vemos com efeito que a narrativa ela pode estar, e talvez sempre esteja, a serviço da persuasão, mais que inversamente. A argumentação, no exercício de seus papéis, de suas estratégias, de suas funções essenciais, segue os princípios mais elementares da narratividade. Não há nada de espantoso em aceitarmos a ideia de que as estruturas e as relações entre actantes, reconhecíveis no interior do discurso enunciado, são as mesmas que estruturam a realidade enunciativa das interações. A narrativa é uma cenografia exemplar do discurso em ato. Trataremos agora das dimensões pragmática, cognitiva e patêmica. Então, considerando o corpus das narrativas da tradição oral que permitiram originalmente a elaboração do esquema narrativo, pode-se pensar que o modelo se prende exclusivamente à análise dos discursos dos sujeitos que agem e que a semiótica narrativa é, de uma maneira ou de outra, uma teoria da ação. Os desenvolvimentos do esquema narrativo mostram que esse âmbito limitado
foi rapidamente ultrapassado. Essa extensão dos seus campos de aplicação faz-nos discernir 3 períodos no desenvolvimento da reflexão semiótica sobre a narratividade. Eles levaram ao reconhecimento e à identificação de 3 grandes dimensões distintas do discurso, que são suscetíveis de serem assumidas pelos modelos narrativos. E essas dimensões, que são a dimensão pragmática, a dimensão cognitiva e a dimensão patêmica, elas formam conjuntos ao mesmo tempo autônomos e solidários, unidos entre si pelas mesmas abordagens e pelos mesmos princípios de análise. Então, a dimensão pragmática, nós designamos assim a semiótica da ação propriamente dita, colocando em cena e em comunicação sujeitos somáticos e objetos concretos, tesouros ocultos, princesas arrebatadas, territórios a conquistar, homicídios, etc. Então, essa dimensão pragmática é centrada sobretudo nos corpora de tipo etnoliterário, a narrativa mítica, o conto maravilhoso, também de tipo literário, como romance de cavalaria, mas também romance, novela, etc. Ou também do tipo jornalístico, como reportagem, fatos do cotidiano, etc. Então, o emprego que se faz aqui do termo pragmática, em dimensão pragmática, deve ser distinguido do conceito de pragmática, que designa a disciplina cujo objeto é a análise da linguagem em ato ou como ato. A segunda dimensão é a dimensão cognitiva. Nós estudamos agora a narrativização dos saberes, fundada sobre o fato de que, numa narrativa dada, basta que 2 atores não disponham de um mesmo saber sobre os objetos para que esse saber torne-se objeto de valor. Secreto, ilusório, mentiroso, verdadeiro, etc. Ou seja, aí nós temos a problemática da veredicção. E basta isso, portanto, para se ter um desafio narrativo. Então, centrada na proeminência desse parâmetro modal, o percurso do saber, a dimensão cognitiva se desenvolveu nas narrativas literárias, e especialmente a escritura ou a escrita romanesca do século XIX, com espaço cada vez maior conquistado pela descrição, que é englobando a ação e até mesmo sobrepondo-se a ela. Finalmente, nós temos a dimensão patêmica. Bom, então mais recente, direção de pesquisa da semiótica, essa dimensão diz respeito à modulação dos estados de alma, que está ligada à narratividade pela sintaxe modal, mas dela se destaca profundamente na medida em que busca descrever não mais a transformação dos estados de coisas, de unidades discretas em unidades discretas, ou seja, dentro de um universo de um sentido descontínuo, mas sim trata de descrever a variação contínua e instável dos próprios estados dos sujeitos. Então, essa terceira dimensão, a dimensão patêmica, ela constitui o objeto do que nós vamos tratar posteriormente, do que se chama semiótica das paixões. E, finalmente, é preciso falar dos percursos actanciais. Então, como demonstram as diferentes versões do esquema narrativo, são exatamente os percursos narrativos dos principais actantes que estão ali delineados. A manipulação ou o contrato e a sanção ou reconhecimento, emoldurando o esquema, manifestam os percursos do destinador. Mas ele também está presente na ação sob a forma desse antigo papel actancial, evocado anteriormente, que é o do adjuvante, que acompanha o sujeito ao longo de suas provas como uma figura delegada do destinador. De modo que nós temos o percurso do destinador. Primeiro o contrato, o destinador manipulador, a ação com o destinador adjuvante e a sanção com o destinador julgador. Então, cabe propriamente ao sujeito o domínio da ação.
E quando ele está em busca do objeto e em luta com o anti-sujeito, e exatamente, ou seja, cabe ao sujeito o domínio da ação quando ele está em busca do objeto, não? E exatamente quando ele está lutando com o anti-sujeito. Mas o sujeito ele está evidentemente implicado na manipulação e também na sanção, ou seja, no primeiro caso da manipulação, ele é intimado a existir. E no segundo caso, da sanção, a existência ele é confirmada ou invalidada. De modo que nós temos o percurso do sujeito como, primeiro, o contrato com o destinador, o sujeito, logo a competência, a performance, a aparição do sujeito, objeto, o anti-sujeito, e o reconhecimento, no final, novamente, essa relação entre o sujeito e o destinador. Então, quanto ao objeto, o seu percurso ele está disseminado ao longo dos 3 domínios, segundo 3 modos de existência diferentes, ou seja, ele está virtualizado no interior da manipulação, quando os valores que representam o fazem ascender à existência. Ele está atualizado na ação, quando é visado pelo sujeito da busca, e ele está realizado na sanção, quando se torna o critério segundo o qual a ação do sujeito é avaliada. Então, esses diferentes modos de existência do objeto dependem, como nós vemos, das relações particulares que o actante mantém com o valor nele investido. Então, são esses diferentes percursos que nós vamos examinar agora de maneira mais precisa por meio das análises textuais concretas a partir dos próximos vídeos, depois de apresentar a terceira e a última definição do actante, né? Ou seja, não mais sob a forma de um modelo actancial cristalizado e nem somente como uma estrutura posicional, mas na verdade em termos de sintaxe modal. Então, nós vamos, nos próximos vídeos, examinar de maneira mais precisa esses diferentes percursos. Enfim, fazendo uma síntese desse capítulo 9, né, do livro do professor Denis Bertrand, esse capítulo 9 que trata sobre os elementos de narratividade, nós podemos dizer que a teoria das formas narrativas do discurso, a narratividade, ela deve ser diferenciada da teoria da narrativa ou da narratologia. Ou seja, os modelos que a narratologia elaborou, deixando de lado pouco a pouco os corpora narrativos iniciais, permitem construir uma sintaxe geral do discurso, aplicável à análise dos textos não narrativas. Então, a peça-chave da gramática narrativa é o actante. A peça-chave da gramática narrativa é o actante. Então, sua elaboração progressiva no cruzamento das dramatis personae proprio com os actantes sintáticos de Tesnier permitiu o estabelecimento de um dispositivo actancial simples, constituído por 3 actantes, como nós vimos: o destinador, o sujeito e o objeto. Ao percurso do sujeito se opõe simétrica e paralelamente ao do anti-sujeito, responsável pela estrutura polêmica ou contratual da narrativa. Posteriormente, o actante ele será definido em termos de composição modal. Nós vimos também nesse capítulo 9 o programa narrativo, que constitui a operação sintática elementar da narratividade. Então, ele garante a transformação de um enunciado de estado inicial, ou seja, o sujeito ele está disjunto do objeto, por exemplo, e então, essa transformação de um estado inicial em um estado final, ou em um enunciado de estado final, onde o sujeito está conjunto com o objeto, pela mediação de um enunciado de fazer. Então, a estrutura de um texto narrativo apresenta uma arquitetura complexa de programas que podem ser repetidos de revés em revés para chegar ao êxito, marcando assim a dificuldade da prova. Eles podem ser intercalados, né? Um programa pode ser suspenso ou desviado pela realização de outros programas. Eles podem ser também hierarquizados, né? Onde a realização de um programa base pode exigir, para se cumprir, a realização de programas secundários ou intermediários, programas ditos de uso.
Então, o crivo cultural da organização narrativa, depositado na memória coletiva pela tradição sob forma de primitivo, contextualiza os programas num esquema canônico de alcance geral que ordena seu percurso e orienta suas finalidades, que foi o que nós tratamos e chamamos de esquema narrativo. Nesse esquema se introduz uma representação imaginária do sentido da vida. Então, ao longo de reformulações sucessivas, esse esquema, inicialmente muito próximo do universo dos contos populares, sob a forma das 3 provas que nós vimos, as provas qualificante, decisiva e glorificante, esse esquema ele foi ampliado para 4 sequências de alcance mais geral. Foi o contrato, competência, performance e o reconhecimento, e que foram ordenados segundo a dupla leitura, a de sucessão, da esquerda para a direita, e da pressuposição, da direita para a esquerda. E a última formulação desse modelo em 3 esferas semióticas, da manipulação, da ação e da sanção, permite, além dos universos narrativos, considerá-lo como um esquema da comunicação, apresentando o dispositivo dos papéis e das interações essenciais entre os habitantes do discurso. Então, nele se inserem sem dificuldade os grandes gêneros da tradição retórica, deliberativo no âmbito da manipulação, o judiciário, o obitivo no âmbito da sanção. Então, nós temos o fazer, a ação, que está, assim, interposto entre as formas de discurso que lhe dão sentido e valor. Então, finalizando, os processos narrativos eles se desdobram nas dimensões pragmática, cognitiva e patêmica do discurso, dando lugar, segundo a perspectiva adaptancial adotada, a diferentes percursos narrativos.